Meu nome é Julie Carter. Tenho 15 anos e moro em Nashville, Tennessee. Sei que muita gente pode duvidar do que vou contar. Talvez pensem que é a imaginação de uma adolescente sonhadora, mas juro que cada palavra que vou compartilhar é verdadeira. Eu vivi algo inacreditável. Estive do outro lado e consegui voltar. Tudo começou numa noite de sexta-feira, no início de abril. Meus pais tinham saído para visitar meus avós em Chattanooga e deixaram minha irmã mais velha, Raquel, responsável por mim. O problema é que Raquel dorme profundamente, quase como uma pedra, então esperei até a meia-noite para agir. Vesti a roupa que escondi debaixo da cama, uma saia preta justa e uma blusa cheia de paetês, e saí pela janela do meu quarto. Era a primeira vez que saía escondida. Eu tinha ouvido as meninas da escola falando sobre festas secretas em clubes subterrâneos na Broadway, no centro de Nashville. Queria ver com meus próprios olhos, sentir que eu também podia ser livre, que eu realmente existia. Peguei um Uber usando um cartão presente que ganhei no Natal. O motorista nem achou estranho ver uma garota de 15 anos sozinha. Quando cheguei, vi uma fila enorme de jovens na entrada de um clube chamado Eufória. Luzes roxas e azuis piscavam. A música estava tão alta que parecia vibrar dentro do peito. Entrei com um RG falso da prima de uma amiga. Foi aí que tudo começou a sair do controle. O cheiro forte de álcool, suor e algo químico me envolveu como uma onda pesada. Tentei dançar, tentei sorrir, mas tudo parecia girar num ritmo estranho. Vi um cara derrubando um copo e rindo sozinho, uma menina desmaiando nos braços de um segurança, e olhos vazios, como se as pessoas estivessem lá, mas ao mesmo tempo não estivessem. Então comecei a me sentir mal. Uma dor forte no peito, falta de ar. Quis sair, mas minhas pernas não respondiam. Caí no chão da pista de dança, e ninguém parou para ajudar. Só lembro das luzes ficando distantes, como se eu estivesse afundando numa água escura. Depois veio o silêncio, e um clarão. Quando abri os olhos, ainda estava no clube, mas tudo parecia diferente. As pessoas estavam congeladas, imóveis, mas algo dentro delas se desfazia. Vi sombras saindo de seus corpos, algumas pequenas, outras enormes, com formas que lembravam animais retorcidos. Foi aí que entendi, eu não estava mais viva. Eu flutuava, observando tudo de cima, e o que vi foi apenas o começo do inferno. O tempo parecia pausado, a música vibrava em câmera lenta, como um eco distante nas paredes escuras do clube. As pessoas não se moviam, mas as sombras sim, e eram reais. Aqueles seres deformados não eram parte da decoração ou da minha imaginação, estavam ali o tempo todo, invisíveis para todos. Vi uma menina no bar rindo para um garoto bonito, mas atrás dela um ser esquelético com olhos vazios sussurrava algo no seu ouvido. Ela sorria, mas os olhos estavam sem vida. Essas criaturas se alimentavam das pessoas, saíam das paredes, do teto, até mesmo de dentro dos corpos. Algumas dançavam entre os jovens, tocando-os sem que percebessem. Vi uma sombra enorme encostar num rapaz, que logo vomitou no chão. Outra deslizou pelo braço de uma menina, que do nada, começou a chorar e se cortou com um caco de vidro. Eu queria gritar, avisar para saírem dali, mas ninguém me ouvia. Eu estava presa num espaço entre mundos, uma testemunha invisível. Então compreendi algo horrível. Existem forças no plano espiritual que se alimentam da dor e da inconsciência das pessoas. Aos poucos, senti minha consciência sendo puxada para fora daquele lugar, como se estivesse sendo sugada para cima, atravessando o teto, os andares do prédio, flutuando pelas ruas de Nashville. Passei por outros clubes noturnos, e em todos a mesma cena. Jovens bêbados, perdendo o controle, enquanto ao redor criaturas espirituais de vários tipos se moviam. Algumas pareciam feitas de fumaça negra, outras tinham formas humanas, mas com olhos vazios e sem expressão. Algumas até choravam, espíritos de jovens que morreram ali e não conseguiram partir, presos naquele lugar. Foi então que ouvi uma voz sussurrar: "Você não está sozinha." Virei a cabeça e vi uma presença ao meu lado. Era alta, imponente, com um rosto sereno que me fez chorar só de olhar. Os olhos dele pareciam conter todo o céu, como se uma infinidade de luzes coloridas brilhassem dentro deles. "Você precisa ver mais, Julie", disse ele, sem mover os lábios. Eu sabia que era um anjo.
Pela primeira vez desde que saí de casa naquela noite, não senti medo. Ele estendeu a mão, eu a segurei, e fomos levados para além do céu. Senti como se tivéssemos ultrapassado a atmosfera. As estrelas não estavam mais distantes, pareciam atravessar nosso corpo. Eu não estava mais em Nashville, nem na Terra. Estava em outro plano, e o anjo não voava, apenas se movia com intenção, e eu sem corpo físico, era conduzida por ele. De repente uma camada de nuvens douradas se abriu à nossa frente, como um véu sendo rasgado. Ali diante de nós, estava uma casa feita inteiramente de luz. Não tinha paredes, janelas ou portas, como as casas que conhecemos. Era uma estrutura viva, pulsante, respirando uma energia pura que me fez cair de joelhos, ou melhor, me dobrar, como se meu espírito fosse tocado por algo sagrado demais. Esta é uma morada de sabedoria, disse o anjo. Aqui as verdades não são ditas, são reveladas. Entramos, e ao atravessar aquela luz, fui tomada por uma paz indescritível, como se cada célula da minha alma fosse lavada. Senti uma clareza, uma lucidez, como se o barulho do mundo tivesse sido silenciado. As paredes feitas de algo parecido com vidro líquido, vibravam com cores que eu nunca tinha visto na Terra. No centro da casa, um salão circular flutuava com imagens. Não eram telas ou vídeos, mas janelas para realidades paralelas, todas acontecendo ao mesmo tempo. Você foi trazida aqui porque carrega perguntas que nem sabe que tem, disse o anjo, enquanto a casa mostrava cenas para mim. Vi a terra do espaço, mas estava doente. Rachaduras de energia negra cruzavam os continentes. Multidões gritavam nas ruas. Líderes que eu reconhecia na TV eram julgados por crimes espirituais, não apenas humanos. Isso vai acontecer? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. São sementes plantadas, mas os frutos ainda podem mudar. O tempo não é uma linha, é um campo, disse ele. Depois cenas ainda mais assustadoras apareceram. Tanques nas fronteiras, mísseis prontos, explosões, um caos global que parecia o começo de uma guerra mundial. Eu tremi. Não pode ser. O mundo não vai acabar, eu disse. Observe com atenção, disse ele. Então, no meio da escuridão, uma luz gigante desceu do céu, como uma força superior intervindo. Vi mãos invisíveis tocando as armas, fazendo-as falhar. Generais tomados por arrependimento. Multidões se ajoelhando, não por medo, mas por revelação. Chorei e disse: quem vai impedir isso? Ainda será revelado, respondeu o anjo. Mas antes, você precisa entender o que vem antes da mudança. A casa de luz se transformou, revelando o que viria a seguir. As imagens ao redor se desfizeram como fumaça ao vento, dando lugar a um cenário mais íntimo, mas a casa ainda nos envolvia. Mas agora parecia uma extensão direta do céu, com uma vibração no ar que dava a sensação de que tudo estava prestes a ser revelado. O anjo me guiou até o centro do salão, onde apareceu um espelho oval flutuante, mas ele não refletia meu rosto, mostrava minha vida. Vi meu quarto, minha mãe me abraçando antes de sair para o trabalho, meu pai me ensinando a dirigir no estacionamento vazio da escola, minha irmã reclamando porque eu usava as roupas dela. Vi também os momentos que eu costumava desprezar, as brigas, o bullying, a solidão, mas também os pequenos gestos que eu nunca valorizei, o bilhete que minha avó deixou na geladeira, o bom dia da vizinha que eu sempre ignorava. Tudo conta, Julie, falou o anjo com uma voz que soava como um coro eterno ao fundo do tempo. Tudo é sagrado, até aquilo que você acha insignificante. Comecei a chorar, percebendo o quanto eu estava cega para o que realmente importava e o quanto me deixava consumir por coisas pequenas. Status, aparência, curtidas nas redes sociais. De repente, o espelho mudou. Agora mostrava a terra, mas não de longe. Eu via as cidades, os países, as pessoas. Vi milhões de almas passando naquele exato instante pela mesma purificação espiritual que eu estava vivendo. Vi uma senhora idosa orando sozinha em uma casa simples, um garoto preso em uma cela chorando por perdão, um médico cansado ajoelhado no hospital buscando orientação. Todos estavam conectados, mesmo sem saber. É isso que está acontecendo agora. A consciência da humanidade está sendo despertada, explicou o anjo. Antes que a grande mudança apareça no mundo externo, ela precisa começar no invisível, nos corações.
o cenário mudou novamente. Vi os bastidores dos governos, das grandes corporações, dos sistemas que controlam o mundo. Vi mentiras costuradas com dinheiro, reuniões secretas onde decisões cruéis eram tomadas com frieza. Mas também vi que logo tudo isso será exposto. Alguns líderes cairão, outros, até então desconhecidos, surgirão carregando a verdade. Haverá confusão, mas também revelações. Frases como presidente afastado, Congresso dissolvido e documentos secretos vazados flutuavam diante de mim. Tudo isso já está sendo preparado. Quando voltar, lembre-se, o que os olhos veem é só uma parte. O invisível é que constrói o visível. Senti meu espírito tremer novamente, como se aquelas verdades mexessem em algo muito profundo dentro de mim. Eu era apenas uma garota de 15 anos, então por que eu estava vendo tudo isso? O anjo me olhou com ternura e disse: porque os puros de coração são os primeiros a enxergar. Após essa última visão, um silêncio profundo tomou conta do lugar, um silêncio cheio de significado, como se o próprio espaço me desse tempo para assimilar tudo. Eu queria fazer perguntas, falar, mas só conseguia sentir. O anjo se aproximou, e sem dizer uma palavra, apontou para uma nova sala que se abriu diante de nós, uma biblioteca. Mas não era uma biblioteca comum. Os livros não tinham capa física, eram feitos de luz pura, flutuando em campos de energia, girando lentamente como planetas em órbita. Estes são os registros das almas, disse o anjo. Aqui estão não só os passados, mas também os futuros possíveis. Fui levada até um livro que parecia me chamar. Ele se abriu sozinho, mostrando páginas em branco que pouco a pouco começaram a se preencher com frases escritas por uma força invisível. Vi meu nome, minha vida detalhada, mas também escolhas que eu ainda não havia feito, caminhos que poderiam se abrir ou fechar, dependendo do que eu decidisse. Era como se a vida fosse um roteiro em constante reescrita, onde o livre-arbítrio não era negado, mas elevado a algo sagrado. Você não está destinada a nada, mas está pronta para tudo, disse o anjo. Outras páginas começaram a surgir, mostrando livros de pessoas próximas a mim. O livro da minha mãe, que carregava feridas que eu nunca tinha imaginado. O do meu pai, cheio de sonhos abandonados para cuidar da família. O da minha irmã, que se sentia invisível mesmo fingindo ser forte. Vi a beleza, a dor e a esperança de cada pessoa que amo e compreendi como se uma cortina tivesse sido removida dos meus olhos. Ninguém está sozinho, ninguém jamais esteve. Então, no centro da sala, surgiu um livro dourado, muito maior que os outros. As letras na capa brilhavam como estrelas. O livro da terra, disse o anjo. Quer ver o que está sendo escrito nele agora? Assenti, mesmo com medo. As páginas se abriram, mostrando protestos em vários idiomas, populações despertando e recusando a obediência cega, o colapso de sistemas financeiros e o nascimento de novas formas de cooperação baseadas na empatia. Mas também vi resistência, caos e violência. Vi dois caminhos se formando, um rumo à destruição, o outro à renovação profunda. Qual dos dois vai acontecer? Perguntei, com lágrimas nos olhos. O que for mais alimentado pela consciência coletiva, respondeu ele. Naquele instante percebi que cada pensamento meu, cada escolha que faço, tem um impacto muito maior do que eu jamais imaginei. Senti uma urgência profunda para agir, mas ainda não podia. Havia mais para ser mostrado. A biblioteca de luz começou a se desfazer suavemente, como fumaça dourada voltando ao éter. O anjo pousou a mão no meu ombro, e com um olhar profundo disse: agora você verá aquilo que os humanos mais evitam enfrentar em si mesmos. Fomos levados para um novo espaço dentro da casa de luz, mas completamente diferente. Era uma sala circular, vazia, sem cor, sem som, e no centro flutuava um espelho oval, alto, como os de camarim antigos. Soube imediatamente. Aquele não era um espelho comum. Aproximando-me, esperava ver meu reflexo. O que apareceu me deixou sem fôlego. Vi minha alma. Era como olhar para uma versão de mim mesma sem corpo, sem filtro, sem máscaras. Vi minhas partes bonitas, a compaixão pelos animais, o amor sincero pela família, o desejo de ajudar os outros quando estava triste. Mas também vi minhas sombras, o desprezo por meninas mais pobres na escola, a raiva secreta que eu guardava contra minha irmã,
a inveja das vidas perfeitas que imaginava nas redes sociais. Cada sentimento não era só uma lembrança, era uma forma viva, projetando-se em luz ou sombra. Vi o impacto das minhas palavras, até aquelas que só pensei. Vi quando ignorei uma colega chorando no banheiro, quando menti para minha mãe só para não lavar a louça, quando desejei desaparecer e como esse desejo rachou meu campo energético. Comecei a chorar, soluçando como uma criança perdida. Sou horrível, murmurei. O anjo se aproximou, mas não tentou me consolar com palavras doces. Em vez disso, disse algo que ficou marcado em minha alma. Você é humana. E isso é o mais sagrado que alguém pode ser. Ele estendeu a mão e tocou o espelho. Naquele instante, a imagem mudou. Agora via outras pessoas refletidas, amigas, colegas, vizinhos, e o mais chocante, seus próprios espelhos. Vi as batalhas internas que escondiam, as dores, medos, falhas, mas também a bondade, o arrependimento e a vontade de acertar. Foi aí que uma verdade se cravou em mim, como uma flecha de luz. Ninguém é só o que mostra. Ninguém é só o que esconde. Percebi que o mundo seria um lugar muito diferente se todos pudessem ver o espelho da alma, nem que fosse por 5 minutos. Haveria menos julgamento, menos guerras, menos separações. Por isso você foi trazida aqui, disse o anjo, para levar essa visão ao mundo antes que ele precise aprender da forma mais dolorosa. Fiquei em silêncio, ainda soluçando, mas algo dentro de mim começou a acender, uma coragem tímida, porém verdadeira. Eu estava pronta para enfrentar o que viesse depois. E então a sala do espelho desapareceu como se nunca tivesse existido. Por um breve momento, tudo ao meu redor mergulhou na escuridão. Não aquela escura que assusta, mas o tipo de escuro que se vê com os olhos fechados, antes que um sonho comece. Aconteceu algo novo. O anjo não me guiou como antes. Ele ficou parado, olhando para mim com um respeito silencioso. Agora você seguirá sozinha, Julie. O próximo lugar só pode ser visitado por quem já começou a mudar por dentro. Antes que eu pudesse responder, o chão de luz sob meus pés desapareceu e eu caí. Mas não foi uma queda de pânico, e sim como ser envolvida por uma água quente e calma, cheia de ternura. Quando abri os olhos, estava flutuando num campo infinito entre 2 mundos. À esquerda, vi a terra pulsante de vida e sons. À direita, um plano superior, onde tudo parecia feito de pura intenção, formas e sons sem forma fixa. Entre esses 2 espaços havia uma linha invisível, por onde almas como a minha podiam caminhar. Ali encontrei outras consciências, não pessoas com rostos, mas presenças familiares que minha memória humana não alcançava. Elas se aproximaram não com palavras, mas com sentimentos, coragem, compaixão, um amor que me desmontou por dentro. Percebi que eram seres que, como eu, estiveram entre a vida e a morte, mas escolheram ficar ali, como guardiões da consciência. Vi um menino jovem com uma sabedoria antiga, uma senhora idosa forte como uma rocha, um homem que fora político e agora ajudava almas a despertar do torpor material. Uma dessas presenças falou direto ao meu coração. Cada alma tem um chamado. O seu é ver e lembrar. Olhei para a linha que separava os mundos e vi milhares de fios luminosos conectando a Terra a esse plano elevado, como pontes energéticas. Mesmo sem saber, muitas pessoas estavam recebendo pequenos sinais dessa verdade, em sonhos, intuições, fagulhas de luz. Mas havia também fios quebrados, embaraçados, puxados para baixo por uma energia escura, rastejando pela base da linha. Era a mesma força que eu vira nos clubes de Nashville, e agora podia entender o quanto ela afastava jovens da luz. Senti uma urgência crescente dentro de mim. Queria gritar, alertar, avisar. Mas o anjo voltou, agora com uma expressão séria. Sua presença trouxe segurança, mas a atmosfera ao redor parecia mais pesada, tensa. O céu espiritual, que antes era um tecido suave de luz, começou a pulsar com tons sombrios. Você está prestes a ver a encruzilhada, disse ele, firme. Subimos por uma espiral de energia que nos levou a uma enorme abertura, uma janela suspensa no vazio. Ao atravessá-la, me deparei com a visão mais assustadora de todas. A Terra à beira do colapso. Milhões conectados por aparelhos, mas totalmente desconectados uns dos outros. Famílias divididas por opiniões, amigos transformados em inimigos por ideologias.
escolas onde professores tinham medo, hospitais clamando por oxigênio, líderes escondendo segredos, cientistas silenciados, crianças usadas em jogos cruéis de poder. E os exércitos começaram a se mover, tanques cruzando fronteiras, aviões prontos para lançar cargas que eu soube serem nucleares, mesmo sem ouvir uma palavra. É isso. É assim que tudo termina? Perguntei, com a voz falhando. Não, respondeu o anjo, com uma calma cortante. Mas é até onde podemos chegar, se nada mudar. Então, no meio desse caos, algo inacreditável começou a acontecer. Pontos de luz surgiam em várias partes do mundo, não luz física, mas espiritual, brilhando dentro das pessoas. Jovens, crianças, idosos, mães solteiras, artistas, cientistas, monges, prisioneiros. Cada luz despertava outras, suspendendo a violência, paralisando máquinas de guerra, abrindo novamente o céu antes opaco. De repente, uma figura imensa apareceu por trás das nuvens escuras. Não o anjo, mas algo muito maior. Sem forma fixa, ora homem, ora mulher, ora criança, como a humanidade unificada manifestada em uma consciência superior. Estendeu as mãos sobre o planeta, e uma onda de energia percorreu o globo, desarmando, desvelando, despertando. Esta é a intervenção, sussurrou o anjo. Mas só acontecerá se houver um número suficiente de consciências despertas para sustentá-la. Eu entendi. Nós somos a chave. Cada escolha humana importa. Cada coração aberto é uma porta. Olhava tudo em choque, o mundo à beira do abismo, mas talvez, pela primeira vez, tão perto da própria salvação. O anjo me olhou e disse que eu precisava lembrar de tudo, porque quando eu voltasse, o tempo ainda não teria mostrado nada disso, mas estaria prestes a mostrar. Fui guiada para fora daquela abertura cósmica, e enquanto nos afastávamos, vi as últimas faíscas de luz dançando no planeta. A visão ficou gravada em mim como fogo em pedra, não um sonho, mas algo que estava para acontecer. Voltamos para a casa de luz, que agora parecia menor, mais silenciosa, como se tudo que eu precisava ver já tivesse sido mostrado. Sentei no chão de energia branca, tentando assimilar tudo. Eu era só uma garota de 15 anos, cheia de erros e dúvidas, e mesmo assim, aquele mundo havia confiado em mim algo que muitos adultos não tinham visto. O anjo se sentou ao meu lado, ou melhor, sua presença se fez menor, ao meu nível. Ele não me tratava como criança ou escolhida, mas como alguém capaz. Você acha que vão acreditar em mim? Perguntei com a voz trêmula. Alguns vão rir, outros ignorar, alguns se incomodar, mas muitos vão se lembrar, disse ele. Essa palavra ecoou dentro de mim. Lembrar. Porque era isso, no fundo, uma lembrança. Algo que minha alma já sabia, mas que a vida na Terra, cheia de distrações, me fez esquecer. De repente vi meu corpo de novo, caída no chão do clube, cercada por luzes piscantes e gente que nem percebia minha presença. Meu rosto estava pálido, os lábios roxos, mas eu não tinha morrido. Eu podia escolher voltar. Você pode seguir ou voltar, disse o anjo, mas se voltar, não será fácil. Você carregará um peso, uma missão que nem sempre será compreendida. Pensei nos meus pais, minha irmã, meu cachorro, no céu da minha cidade ao entardecer, no cheiro dos waffles de domingo. Pensei na minha geração perdida, viciada em telas, barulhenta, mas faminta de algo real. Pensei nas almas presas nos clubes, nos jovens consumidos por algo invisível. Pensei nos fios brilhantes que vi na linha entre os mundos. Eu sabia que precisava voltar. Então vá, disse o anjo, pousando a mão sobre minha cabeça. Mas saiba, ao acordar, não lembrará de tudo de uma vez. Algumas partes virão em sonhos, outras vão doer demais para emergir de uma vez só. Fechei os olhos, senti uma força me puxando para trás, um mergulho doce em algo conhecido. Antes que tudo escurecesse, ouvi a última frase do anjo. Você foi marcada pela visão, e isso nunca será apagado. Acordei assustada. O chão estava gelado, as luzes do clube giravam turvas, como se eu estivesse entre um sonho e o mundo real. Meu peito arfava, o ar entrava com dificuldade, mas eu respirava. Alguém gritava meu nome, a voz parecia distante, até que tudo voltou. Raquel, minha irmã, ajoelhada ao meu lado, sacudia meus ombros, desesperada.
Chamavam uma ambulância. Eu sentia gosto metálico na boca, dor no peito, mas uma calma enorme me dominava. O mundo parecia mais pesado, mas eu o via com olhos novos. Cada pessoa ali tinha um campo energético. Eu podia enxergar isso com uma parte de mim que havia despertado. Os paramédicos chegaram. Luzes vermelhas e azuis invadiram o espaço. Colocaram-me numa maca. Raquel segurava minha mão com medo de me perder. Queria contar tudo. O futuro da Terra, o anjo, o livro da minha alma escrito em tempo real. Mas como explicar algo assim? No hospital me fizeram perguntas. Queriam saber o que eu tinha tomado. Eu não havia tomado nada. Só a verdade. Os dias seguintes foram estranhos. Eu andava em silêncio, evitava espelhos, tinha medo do que poderia ver, mas sentia uma energia nova ao tocar alguém, como se captasse seu estado emocional. Fechava os olhos e ouvia ecos, como se o outro lado ainda me chamasse. Comecei a escrever tudo, em pedaços, em flashes. Às vezes acordava chorando, outras com o coração ardendo de urgência. Sabia que o tempo corria, que aquelas visões eram reais. Numa noite, tive um sonho lúcido. O anjo apareceu, calado, apenas me olhando. Naquele olhar, entendi. Era hora de começar a falar. Você que está assistindo pode pensar que sou só uma menina sonhadora ou perturbada, buscando atenção. Mas se algo do que contei mexeu com você, mesmo que não entenda, talvez você também tenha vindo com uma missão. Não precisa quase morrer para despertar, mas precisa escolher enxergar. Não sei o que virá para o mundo nos próximos meses, mas sei que estamos numa encruzilhada. A mudança já começou, dentro de nós. Se me perguntar se ainda sinto medo, responderei com o que o anjo me fez sentir sem dizer uma palavra. Medo é só a sombra da verdade que ainda não foi revelada. E eu já vi a luz por trás dessa sombra. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.